professor Emerson de vocês, né? Vamos falar agora um pouco dessa nossa segunda semana de aula. Vai ser uma aula sobre relações ecológicas, né? Vamos dar continuidade no nosso conteúdo, onde foi que a gente parou, professor, onde que a gente vai começar, tá? Então vocês vão já receberam os seus cadernões, né? E a gente vai dar continuidade nesse assunto, falando sobre aquilo que a gente falou na sala de aula, que eu disse que eu ia aprofundar conforme os nossos livrões. Então o nosso tópico é relações ecológicas, quais são, e como eles se relacionam, né? Aí eu tenho indivíduos que fazem a relação intraespecífica. Lembrem lá comigo, intra é dentro, né? Indivíduos da mesma espécie. Inter, de internacional, indivíduos de espécies diferentes, tá? Se relacionando. E essas relações elas podem ter harmonia ou desarmonia, tá? Quando ela for desarmônica, ela vai ser uma relação negativa, tá? Sempre alguém vai entrar no prejuízo. E vai ter as harmônicas, que são positivas, né? Onde os dois, né, ou pelo menos um dos dois não tem perda. Todos vão ser beneficiados. É um esqueminha aqui que eu botei para vocês, tá? Das relações ecológicas. A interespecífica, né? E a intraespecífica, abreviei aqui, tá? Quais são as relações intraespecíficas? Harmônicas. Eu tenho quem? Bora lá ver. Tenho harmônica e desarmônica. Das relações da mesma espécie com harmonia eu vou ter quem? As colônias, a gente vai ver exemplos daqui a pouco. E tenho das sociedades, né? A colônia de bactérias, aquela sociedade de cupins, né? E as relações desarmônicas da mesma espécie. A competição, quando indivíduos estão competindo pela mesma coisa, indivíduos iguais, né? Você, aluno, que está competindo com o seu outro colega para tirar a melhor nota, isso é uma forma de competição, é uma relação de indivíduos da mesma espécie. Então a gente está falando de uma relação intraespecífica, chamada de competição. Ela é harmônica ou desarmônica? Desarmônica, tá? Vou continuar. Canibalismo também é uma relação desarmônica. Indivíduo que come o outro da mesma espécie é canibalismo. E aí a gente vai falar para vocês das viúva negra, dos gafanhotos que consomem o próprio indivíduo, né? E o louva-a-Deus também. E aí eu tenho inquilinismo, que é de interespecífica. É uma relação que? Harmônica. Espécies diferentes morando juntas, uma sendo inquilina da outra. É uma relação de espécies diferentes, mas de uma forma harmônica. Desarmônica. Vamos lá nas harmônicas. Comensalismo, a gente vai ver cada uma delas, tá? Estou botando os nomes. Mutualismo, protocooperação. Lembrando vocês vão ter tudo isso daí no seu livrão, dizendo uma a uma para a gente poder detalhar, vocês vão acompanhar no livro, tá? Esse slide que eu estou passando para vocês é mais uma forma didática para vocês também acompanharem o conteúdo. Qualquer dúvida vocês sabem perguntarem, né? Entrem no grupo da escola de vocês, da alternativa da turma, e podem perguntar. A pergunta é livre, pode tirar dúvida que a gente está aí para poder responder para vocês, tá? Eu tenho o nome das relações, né? Antibiose, competição, protocooperação, mutualismo. São todas essas relações harmônicas e desarmônicas. No livrão de vocês vai estar dizendo mais ou menos o que é cada uma delas e botando uma imagenzinha. Tá? Parasitismo. Predatismo. Bora ver lá. Quem são as colônias? É uma relação harmônica, né? Intra ou inter? Professor, eu estou na dúvida entre intra e inter. Quando eu falar relação intra, vocês vão lembrar de dentro, entrar, tá bom? Então coloquem lá. Colônia é uma relação de indivíduos idênticos, tá? Tá aí, ó, intraespecífica. Aí eu tenho os exemplos, né? Corais, as esponjas e as bactérias. Olha o exemplo aí, olha a imagem do coralzinho bonitinho, todos trabalhando em harmonia, todos idênticos, né? E aqui eu tenho uma colônia, tá? É uma caravelazinha, tá? Todos são indivíduos trabalhando em harmonia.
Tá aqui, ó. Vamos ver. Sociedade. Olha aí, quem é que o indivíduo representa a sociedade, pessoal? As abelhas, né? As abelhas trabalham em sociedade. Vamos lembrar uma característica bem fácil de vocês gravarem? Colônia não tem divisão de trabalho. Todos fazem a mesma função, né? Todos desempenham uma função para poder o melhor da colônia. Na sociedade não, a gente vai ter essa diferença, né? Os indivíduos vão ser semelhantes fisicamente, mas eles vão trabalhar em cooperação. Cada um vai ter uma função, cada um vai desempenhar ela para o melhoramento da sociedade. Olha aí, quem são esses indivíduos? Né? Cupins, formigas e abelhas. Olha aí o canibalismo, aí já é agora a relação desarmônica, né? Da mesma espécie, mas sem harmonia. Olha aí o louva-a-Deus que consome o outro e a aranha que come a outra aranha. Bora lá agora, intraespecífica, né? A mesma espécie, a competição, olha aí, ó. Esse sinal de mais e menos significa que um ganha e o outro perde, né? Então a disputa por alimento, água, território e até mesmo parceiros reprodutivos tem um grande fundo evolutivo. Apenas o mais apto consegue se reproduzir, pessoal. Vamos lembrar, isso aí é um texto muito interessante que eu já ouvi vocês falarem em história sobre o Darwin, né? E ele acreditava nisso, que o ser mais apto conseguia se desenvolver, se evoluir, né? Através de um meio de relação chamada competição. Olha esse carinha aí. É a protocooperação, né? É uma relação onde os dois se beneficiam. Eu tenho aí para vocês, ó, espécies diferentes, né? Onde não há benefício para ambas as partes. Não existe comprometimento. Eles não são obrigados a estarem juntos. Mas aqui, ó, o caranguejo paguro e a anêmona do mar se sentem bem. Por quê? O caranguejo, ao carregar essa anêmona na costa dele, ele fica protegido, ele fica de boa. Por quê, pessoal? Ninguém vai querer tocar numa anêmona e sair queimada para querer comer esse caranguejo. E em contrapartida, o que é que a anêmona faz? Ela ganha locomoção, ela ganha busca de alimento. Então, quando não é obrigatório, eles não são obrigados a viverem juntos, mas eles cooperam, tá? Protocooperação, os dois vivem juntos, mas não são obrigados. A gente vai ver uma semelhança da protocooperação lá na frente, no mutualismo, tá bom? Mas vocês vão ver que vai ter diferença, tá? Olha o nome dele, Eremita paguro e as anêmonas. Olha aí esse outro exemplo aí, também de protocooperação. Olha aí, o anu aí na capivara. Tá danado comendo os carrapatos, tá se dando bem, né? Gavião, carrapateiro e a capivara. Mutualismo aí, que eu falei para vocês da diferença, olha aí, de um para o outro. Os dois são benéficos, né? São espécies diferentes, mas eles têm uma forma obrigatória de ser. Eles são obrigatoriamente unidos, então eles têm que viver juntos, tá ok? Vamos continuar os exemplos aqui, olha. Algas e fungos são os líquens, eles têm benefícios para os dois, né? O fungo é um elemento, a alga é outro ser vivo. Eles se juntam e formam os líquens. Professor, o que é líquen? O líquen, a gente vai ver daqui a pouco, bem aqui, ó, é aquela cascazinha colorida com pedacinhos brancos, né? Com musgo. É os fungos e as algas se unindo para fazer um benefício para as duas. Vão consumir o alimento e fazer a fotossíntese, ok? E aí eu tenho uma bactéria que vai dar na leguminosa, chamada de Rhizobium. Essa bactéria vai causar esses nódulos de absorção de nutrientes. Em contrapartida, o animal, a planta, né, consegue absorver esses nutrientes e se beneficiar. E a bactéria também, porque ela vai estar num local fixo e seguro. Então, lembrando vocês, protocooperação não é obrigatória, mas o mutualismo se torna obrigatório devido os dois se beneficiarem a um longo período de tempo e acabaram se tornando obrigatórios. Olha aí, esse carinha bonito, quem gosta de tubarão, né? Quem gosta de arraia. Eu tô vendo aí agora, o que é que o tubarão e essa arraia têm em comum? Eles têm esse peixinho bem aqui embaixo, peixinho piloto, conhecido como rêmora. Bem,
é o comensalismo. O que é o comensalismo, professor? É uma associação entre os indivíduos da espécie diferente, no qual um deles aproveita o resto do outro, sem dar prejuízo nenhum. Olha lá, o que o tubarão come, que derramou, a rêmora come. Se não tiver, não acompanha. Ela aproveita o nada, sai boiando por eles, e o que eles comeram, o que sobrar, ela come. E o tubarão não vai comer ela, porque é muito pequena, a raia também não, né? Eles só ficam nadando ao redor dele. Então, ó, um se beneficia, a rêmora, e o tubarão, zero. Tanto faz, tá bom? Olha aí, epizoísmo, cracas sobre a baleia. Olha, a craca se beneficia, né? E a baleia, nem aí pra ela, mas a craca, de boa, que ela consegue ficar viajando em cima das baleias. Bem, pessoal, e aí com isso daí, a nossa aula fica, né, por aqui. É uma aulazinha bem livre. Né? Olha o epifitismo também falando para vocês, né? Olha aí como tá falando. A competição intraespecífica. Olha aí, o que seria essa competição interespecífica? Competição de espécies diferentes, né? Olha aí que eu tenho. Eu tenho pelo mesmo recurso, eles vão disputar pela mesma alimentação, espaço, luminosidade. Aí eu tenho animais que vão disputar, tá? Espécies diferentes, o ser humano disputando com os seres da natureza, o espaço, o território, né? Amensalismo, olha aí, um se beneficia e o outro sai no prejuízo. Então ela é uma relação desarmônica. Olha lá, ele é um indivíduo que é capaz de produzir substâncias, pode inibir o desenvolvimento do outro ou mesmo causar a morte. O que é que lembre-se vocês? Fungos e bactérias produzem substâncias, e aí quem vai matar elas? Os antibióticos, né? E aí eu tenho um responsável por essa relação. Já ouviram falar na penicilina? Ela é oriunda desse carinha bem aqui, ó, o Penicillium notatum, tá? Ele é um fungo que acabou por se produzir a morte de bactérias e acabou se tornando um antibiótico muito potente, tá? Então, indivíduos de espécies diferentes que acaba matando o outro, tá? Amensalismo. Aí eu tô falando da maré vermelha, algumas algas, né? Que elas são tóxicas. O aumento dela vai ocasionar um grande número de toxicidade no mar, né? Olha aí como ela fica bonita, mas nada mais do que algas que se proliferaram de forma desordenada. Olha aí quem é isso daí? Lembra aí do que eu falei para vocês, comentei para vocês, do esclavagismo, né? Olha aí, um se beneficia e o outro sai no prejuízo. Olha aí, uma espécie aproveita dos trabalhos de outra, escravizando a relação. E ela não é obrigatória, mas acaba se tornando uma relação de escravidão. O pulgão servindo a formiga. E lembra que eu falei para vocês? O que é que ele faz, né? A formiga acaba se alimentando das fezes do pulgão, pessoal, justamente por causa dessa situação que ele acaba tirando o pulgão daqui e levando para o ninho e favorecendo o pulgão de que forma? Favorecendo que ele não seja alimentado por pássaros. E aí quem sai no prejuízo quando ele escraviza o pulgão? O pássaro que não vai ter o alimento, né? Então uma relação de perca. Parasitismo, esse daí é o mais conhecido, tá, pessoal? Que vocês já têm bastante contato, né? Eu preciso de um hospedeiro e de um parasita. E aí eu posso dar vários exemplos, né? Vocês vão ver no 7º ano, ano que vem, e o 7º ano vai ver agora. Um caso que tá causando. Vocês têm uma situação que está deixando vocês em casa hoje. Qual é? É o vírus, não é? O vírus, coronavírus, está deixando vocês dentro de casa. Está fazendo com que a gente dê essa aula para vocês justamente para isso, para vocês poderem ter uma defesa, porque o vírus ele é um parasita e ele precisa de hospedeiro. Se o hospedeiro estiver dentro de casa, beleza, você não tem contato com o vírus e você está protegido. Então, como ele precisa de um hospedeiro, ele não vai ter
ele vai acabar perdendo a letalidade. Mas bora ver o que é que vocês conhecem de parasitismo. Bora usar aqui o mosquitinho, né? Se alimenta do sangue de você. Você está em prejuízo, está perdendo sangue e ele está se alimentando. O carrapato também, ele não quer matar. O mosquito nem o carrapato querem matar vocês. Eles querem se aprimorar de vocês, do seu sangue, do que alimenta eles, né? E aí eu tenho exemplos de ectoparasitas, são parasitas externos, tá? E endoparasitas, que são os parasitas internos. Aí eu tenho quem? As vermes, as lombrigas, tá bom? 2 ectoparasitas, o mosquito e o carrapato. E um que tem dentro de vocês. Aí eu tenho os parasitas vegetais, né? Os pulgões que eu botei ali. E esse aqui que vai ser o pulgão que vai servir de alimento para quem? Para as formigas, né? Elas vão gostar desses carinhos. Então quando vocês verem pulgão na plantinha de vocês, se tiver formiga lá, não queiram matar as formigas, porque a formiga vai estar levando esse pulgão pro ninho dela para se alimentar do que ele come, tá? Então quanto mais tiver formiga levando esse pulgão, melhor para vocês da sua plantinha. Pulgão é uma praga para a planta, mas para a formiga ela é escrava, tá? Eles vão tirar a seiva da planta, né? E vão acabar com ela. Outro exemplo aí. Holoparasitas e hemiparasitas. O que seria isso, professor? São parasitas vegetais. Olha aí, ó. O cipó-chumbo, né? E a erva de passarinho, tá bom? São parasitas vegetais. E essa daí que todo mundo gosta, conhece, né? É chamado predatismo, onde um caça o outro, ele tem que caçar para poder se alimentar, né? E o outro é presa. Um é predador e o outro é presa. Botamos no exemplo aí para vocês o tubarão com a foca. Olha aí o que eu falei para vocês, tem no livro também, tá? Olha aí, uma dica para vocês aí, é uma estratégia de disfarce. Isso está fugindo um pouco aí, terminando o nosso assunto, a gente vai falar um pouco disso daqui para vocês, curiosidades. O que é uma estratégia de disfarce? Eu tenho mimetismo, que é um ser vivo, né? Imita outro, fazendo as vantagens dele para ele. Eu tenho uma falsa coral, onde eu tenho vermelho, preto, branco, preto, vermelho. Onde na verdadeira coral é vermelho, preto, branco, vermelho. É esse acesso de mais uma linha que diferencia ela, né? E olha esse outro mimetismo aqui, ó. A mariposa fingindo ser uma coruja. Olha os olhos dela na pena aqui, justamente para poder imitar os olhos da coruja, criando um mimetismo no reino animal para evitar ser predada pela própria coruja, né? Que se alimenta de alguns insetos. Olha esse carinha, já viram falar no linguado? Ele é um peixinho muito engraçado, porque ele fica no fundo do mar e ele consegue mudar de cor. É como um camaleão marinho. Ele se camufla no ambiente. Olha a diferença, ele se camufla no ambiente para poder se esconder dos seus predadores, tá? Então camuflagem é quando eu consigo adaptar a forma entre o ser vivo e o ambiente. Quando eu me adapto no ambiente como o camaleão e o animalzinho aí, ok? Ó, muda de coloração no meio. Pessoal, essa foi as nossas curiosidades, essa foi a nossa aula. Temos 20 minutos de aula, é um tempinho bom para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato no grupo, tá? Podem perguntar, a gente está para a disponibilidade de vocês. No final desse vídeo eu vou mandar para vocês um exercício que vai estar no livrão de vocês. E eu vou querer que vocês corrijam, guardem, para mim quando voltar essa turbulência todinha a gente possa corrigir e fazer as avaliações, tá bom? Um abraço do professor Emerson para vocês, fiquem com Deus e boa semana.